E foi o melhor presente de 15 anos que eu tive, né? Eu tenho tanto assim, tanta coisa no meu pensamento que eu queria ganhar quando eu era criança e eu nunca ganhei. Eu tenho até um gato de pelúcia que eu nem sei se existe mais. Que ele era um gato branco assim, bem bonito. E eu era louca por esse gato, louca. E aí, quando era no Natal, minha mãe dizia que Papai Noel ia dar, né? Porque a gente acreditava em Papai Noel. E Papai Noel ia trazer, mas minha mãe não tinha condições de comprar esse gato, era muito caro. E aí a neta da minha madrinha ganhou um gato desse. Mas, minha gente, eu chorei tanto. Chorei tanto porque Papai Noel tinha dado a ele, não tinha dado a mim. E aí o tempo passou, o tempo foi passando, né? Eu completei os 15, todo mundo feliz, tava perfeito, estudando, eu tava começando a conhecer a vida. Meu pai faleceu. Dia 2 de maio, meu pai falece. Meu pai não convivia em casa, no caso, meu avô, né? Ele não convivia em casa, mas assim, a gente tinha aquela presença de pai dele e tinha um respeito de pai dele. Porque quando ele chegava, ele era o pai. Ele podia passar um ano fora de casa, mas quando ele chegava, era o pai. Então a gente tinha um respeito a ele. E aí meu pai faleceu. E foi aquele sofrimento, né, em casa, mas por ele não viver muito com a gente acabou assim. Não é que aceitou, mas a gente sofreu menos, né? A gente sofreu menos a morte dele. E aí meu pai morreu. Com 2 meses, minha mãe adoeceu. Uma doença que ninguém sabia o que era. E corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, leva para um hospital, leva para outro hospital e aquela coisa. E aí minha mãe não teve mais jeito, né? Depois de alguns meses, em dezembro, meu pai faleceu em maio, em dezembro minha mãe faleceu. Ah, aí sim a história de William vai começar. Porque eu fico com 15 anos, sem saber nada da vida, né? Naquela época a inocência reinava muito ainda, porque hoje em dia, 15 anos, você já sabe de tudo, você tem telefone, você, né? É bem avançado, que minha filha de 8 anos mesmo sabe de mais coisa do que eu, se brincar. Mas nos meus 15 anos não era assim. E com a morte da minha mãe, eu e minha irmã, a gente nunca se deu bem. Hoje em dia, para honra e glória do Senhor, a gente se fala, né? Se respeita, mas a gente vai, não vai, a gente tinha umas desavenças, né? Porque depois que eu entrei para a igreja eu deixei muito dessas coisas. E aí a gente não se falava, a gente tinha assim, uma convivência muito difícil, né? E aí minha irmã me expulsou de casa. Na época lá na cidade tinha uma festa lá, que eles colocavam aqueles parques, aquelas canoas, aquelas coisas, e eu fui escondida dela. Isso minha mãe morreu em dezembro, no meu aniversário de 16 anos, do ano seguinte. E aí eu avisei para meu irmão, falei, ó, eu vou, e aí qualquer coisa tu me ajuda. Aí ele fez, não, tu vai, qualquer coisa eu te cubro, tá certo. Só que meu irmão era muito namorador, chegou lá e se encontrou com a namorada dele pra lá, e aí me esqueceu. E aí eu fui escondida comemorar o meu aniversário brincando de canoa. Roda gigante, né? Essas coisas. Tanto é que até hoje eu não gosto mais desses brinquedos. Eu fiquei assim muito, sabe? Não gosto. Enfim. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu tava brincando nos brinquedos, aí um rapaz chegou e disse assim, olha, tua irmã tá te chamando lá embaixo. Tua tia, porque eu chamo ela de tia. Tua tia tá te chamando lá embaixo. Aí eu disse, tá certo. Mas eu já sabia tudo que ia acontecer. E aí quando eu cheguei em casa, ela me deu uma pizza. No dia do meu aniversário, muito grande. Que me marcou todinha. E aí eu não estava conseguindo mais aquilo, não aguentava mais. E ela disse, se você não tiver gostando, pode pegar suas coisas e ir embora. Falei, tá bom. Peguei uma mochila chia, coloquei 2 roupas dentro, que na época eu achei que eu tava fazendo certo, né? Talvez eu fiz o certo, mas talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas aí eu peguei a bolsa, coloquei minhas roupas e fui embora. Fui pra casa de uma amiga, a amiga não deixou eu ficar porque a mãe dela dizia que eu ia ser mal influência pra ela. Fui pra casa de um, pra casa de outro, pra casa de um, pra casa de outro e todos fecharam a porta. Aí eu me mudei pra uma cidade vizinha. Aí eu comecei a conhecer o mundo. Comecei a entender que o mundo não era aquele
cor-de-rosa, né? Como se dizem, né? Eu comecei a entender que o mundo era cruel, que o mundo não perdoava e que eu tinha que fazer de tudo para sobreviver, porque era a lei da sobrevivência. E aí eu fiquei morando na rua. Fui pra uma cidade próxima lá, da cidade que eu morava, fiquei morando na rua. 4 meses, de 4 a 5 meses, eu morei na rua. Tinha um senhor, como vocês sabem, como eu já falei, naquela época não existia essa maldade que existe hoje em dia, e tinha um senhor lá que cuidava da portaria do mercado lá, mercado de carne. E aí eu passava o dia pela rua e à noite ele trazia café e pão pra mim. E colocava um papelão lá no chão, eu dormia a noite toda. E ele dizia assim, pode dormir, minha filha, que ninguém vai mexer com você. E era a única alimentação que eu tinha. Era esse pão e esse copo de café que ele me dava. O único dia que eu me alimentava bem era na quarta-feira, porque meu padrinho ia para a feira de carne e me dava dinheiro e eu comprava comida e comia. E aí passaram 4 a 5 meses eu nessa vida. E aí eu conheci uma pessoa que falou que a avó dela estava precisando de alguém para trabalhar aqui em Caruaru. Ó, minha avó tá precisando de uma pessoa para trabalhar lá em Caruaru. Tu quer ir? Eu disse, quero. Aí vim para Caruaru. Mas eu não sabia trabalhar. Assim, eu trabalhava em casa com minha mãe. Mas eu ainda tinha a inocência da minha mãe, né? Da casa. E aí, a mulher, eu dormia muito. E a mulher foi e me colocou para fora de casa, da casa, dizendo que eu tava grávida. Eu com 16 anos. Não tinha nem namorado, nem nada. E a mulher dizia que eu tava grávida. E aí me colocou para fora. E aí eu comecei a ir para casa, fui pra casa de um, fazendo amizade com o outro, amizade com o outro, né?